Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque aqui nesse vídeo eu quero responder a uma pergunta muito comum quando o assunto é escatologia, o estudo das últimas coisas. E essa pergunta é: quem são os cavaleiros do Apocalipse e o que eles significam? Este episódio onde eles aparecem está registrado no livro do Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 1 ao 8. E muitos, ao passarem por ali na sua leitura bíblica, ficam com uma pulga atrás da orelha sobre o que significa esses cavaleiros. E para responder a esta pergunta aqui, eu quero fazer 3 considerações com você nesse vídeo. Então fica comigo até o final, porque você vai aprender muita coisa aqui. Já deixa o seu gostei aí para você me ajudar e se inscreva aqui nesse canal, certo? E sem mais demoras então, vamos pro vídeo que eu tenho aqui bastante coisa para ensinar a você. E em primeiro lugar, uma primeira consideração a se fazer a respeito destes cavaleiros apresentados em Apocalipse é a seguinte: quem são eles? É isso mesmo, essa é uma primeira pergunta que precisa ser respondida. E para ser respondida, eu preciso retroceder um pouco com você até o capítulo de número 5, aonde João ele é levado em espírito ao céu. Lá ele vê muitas coisas, como o trono de Deus, o arco em volta do trono, as criaturas viventes, os 24 anciãos, anjos e muita coisa. Características do céu, certo? No capítulo 5, o assunto e o foco ali é um livro que está selado com 7 selos. E tem uma mensagem muito importante dentro deste livro. A mensagem do desenrolar da história, a mensagem do futuro da história, da igreja, enfim. Só que esse livro está selado e ninguém no céu é achado digno de abrir este livro e de desatar-lhe os seus selos. Então o texto de Apocalipse 5 nos conta que João ele chora muito, porque as criaturas viventes não poderiam abri-lo, nem os anjos, nem os 24 anciãos. Aquele livro permaneceria selado se Jesus não o abrisse. E é assim que ele é apresentado no capítulo 5, como o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, que morreu e ressuscitou e é digno de abrir os selos. Então, o capítulo 5 apresenta Jesus tomando este livro da destra do que estava sentado sobre o trono e começando a abrir os seus selos. E quando você lê o capítulo de número 6, capítulo 6, 7 e 8, você vai entender que estes selos são os juízos de Deus sobre a terra. À medida que Jesus vai desatando estes selos do rolo do livro, vão se desencadeando juízos sobre os homens ímpios, juízos sobre a terra. E 4 selos, mais especificamente os 4 primeiros, referem-se a estes cavaleiros, que na verdade esses cavaleiros são uma figura de linguagem, um símbolo para falar da rapidez desse juízo, para falar da velocidade desse juízo, da prontidão desse juízo sobre a terra. O livro do Apocalipse ele é um livro com muito simbolismo, com muitas figuras. Claro que a mensagem que ele passa é literal, mas passa essa mensagem literal através de símbolos. E João, em seus dias, para poder transmitir essa mensagem, ele faz uso dessa figura e desse símbolo de cavaleiros, que era o que estava ali na cultura de João, e João via muito isso, os cavaleiros romanos e tudo mais. Então foi a figura que ele encontrou para retratar o juízo de Deus sobre o mundo, certo? Então, respondendo esta primeira pergunta, quem são esses cavaleiros? Eles são juízos de Deus, que serão desencadeados, e nós falaremos a respeito desse verbo futuro, tá? Mais pra frente no vídeo, serão desencadeados pelo próprio Jesus sobre a terra, ok? E essa figura de cavaleiros é uma figura que João usou para falar da celeridade, da velocidade, da prontidão desse juízo quando Jesus os enviar sobre a terra. Deu para entender? Essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida aqui e agora nós vamos para a segunda pergunta. E em segundo lugar, uma segunda pergunta que precisa ser respondida para você ter um entendimento completo sobre estes cavaleiros do Apocalipse
é a seguinte: o que fazem esses cavaleiros? E para te responder, agora eu vou ter que pegar aqui a Bíblia, já deixei ela aberta aqui. Não liga da minha Bíblia tá velha assim, tá? É a minha Bíblia de estudo, a minha preferida. E se tá velha é um bom sinal, né? Significa que eu tô usando. E aí agora eu quero fazer algumas considerações com você, baseadas aqui no que é retratado sobre estes cavaleiros, tá? Então vamos lá, a partir do capítulo 6, versículo 1 ao 8, começa a falar a respeito deles. Eu vou falar um por um aqui, para que você possa ter um entendimento completo. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 6, versículo 1, pegue a sua Bíblia e também acompanha comigo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Agora, versículo 2, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aqui eu tenho que tecer algumas considerações antes de passar para o segundo cavaleiro. Este primeiro cavaleiro, que está montado num cavalo branco, ele é comumente aceito como uma representação, um simbolismo para falar do anticristo, o homem do pecado, essa personalidade futura que se levantará neste mundo para governá-lo segundo os propósitos de Satanás. Thales, mas cavalo branco para retratar o anticristo? E tá falando que ele tem uma coroa e um arco na mão. Não seria Jesus Cristo? E a resposta é não. Não é Jesus Cristo aqui. Primeiro, porque Jesus Cristo não usa arco. É um arco sem flecha. Jesus não usa arco na palavra de Deus. A arma dele é a espada afiada de 2 gumes, como é retratada lá em Apocalipse, capítulo de número 19. Uma outra coisa é o tipo de coroa que este cavaleiro está usando. Esse cavaleiro está usando uma coroa que no grego é Stéphanos, que é uma coroa de vencedor. Jesus, todas as vezes que ele é retratado em Apocalipse, ele usa a coroa diadema, que é a coroa real. Deu para você entender? Por que ele é retratado em cima de um cavalo branco? Porque o anticristo trará uma falsa paz. Primeiro que ele já chegará no cenário mundial com uma ascensão muito rápida, por isso essa velocidade de um cavalo, e trazendo uma falsa paz que não permanecerá durante o tempo do seu governo. Então, portanto, este primeiro cavaleiro simboliza o anticristo, que é o primeiro selo que é aberto, certo? E ele então aparecerá neste mundo no tempo determinado por Deus. Deu para você entender? Agora vamos para o segundo cavaleiro. Versículo de número 3 fala assim: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo. Qual é a cor dele? Vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então o versículo 3 e 4 trata a respeito do segundo cavalo de cor vermelha e do segundo cavaleiro. A cor vermelha traz a ideia de sangue e de morte, e isso é confirmado pela arma que o cavaleiro está usando. O primeiro cavaleiro estava usando um arco sem flecha. Este usa uma espada de juízo, uma espada de morte, uma espada que era instrumento de condenação contra criminosos e prisioneiros. Isso traz para nós a ideia de uma guerra. E o próprio texto diz que foi-lhe dado, neste juízo, será tirada a paz da terra. É por isso que o cavalo anterior, o branco, é representação do anticristo, porque será uma paz passageira, uma paz ligeira que não durará. E este segundo cavaleiro, ele é entendido como uma grande guerra na época do anticristo, talvez uma terceira guerra mundial, uma quarta guerra mundial, nós não sabemos. O que sabemos é que estourará uma grande guerra neste mundo, nesse tempo em que o juízo será deflagrado pelo próprio Jesus. Certo? Então, mais uma vez, só para refrescar sua memória,
estes cavaleiros são símbolos do juízo de Deus sobre o mundo. Então perceba, a aparição do anticristo é juízo de Deus sobre o mundo. A guerra que acontecerá é um juízo de Deus sobre o mundo, pois só acontece à medida que Jesus vai desatando os selos lá no céu. Certo? Deu para entender? Cavalo vermelho com seu cavaleiro, símbolo de uma grande guerra que acontecerá aqui no futuro. Terceiro, cavalo e cavaleiro, versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão, balança símbolo de comércio. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Bom, estamos diante aqui do terceiro cavaleiro, e pode ter ficado óbvio para você, tá? Que é o seguinte: este terceiro cavaleiro, assentado num cavalo de cor preta, simboliza a fome, a carestia, a miséria que se segue a uma guerra mundial. O que se segue a uma guerra mundial é destruição, fome, miséria, pobreza. E o que está sendo retratado aqui como o terceiro selo e o terceiro juízo de Jesus sobre a terra é essa grande fome, essa grande pobreza como consequência dessa guerra mundial. Jesus afligirá os homens, especificamente aos homens ímpios, com a permissão dessa grande fome mundial, carestia mundial, com esse abalo na economia, com essa mudança de valor dos alimentos básicos do ser humano durante o período deste terceiro julgamento, deste terceiro juízo. Certo? Então deu para entender? O terceiro cavalo e o terceiro cavaleiro simbolizam uma grande fome, carestia, um abalo na economia mundial que acontecerá no devido tempo. Vamos para o quarto cavaleiro? Mas antes, tá gostando desse vídeo? Tá te esclarecendo? Deixa o seu gostei aí e também se inscreva no canal. Vamos lá. Quarto cavaleiro, versículo de número 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Inferno aqui não é condenação eterna, tá? É Hades, mundo dos mortos. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. Eu acredito que ficou claro o que significa este quarto juízo, simbolizado aqui pelo cavaleiro assentado num cavalo amarelo. Simboliza a morte como consequência das guerras e como consequência da fome, da pobreza e da carestia. Então preste bem atenção aqui. O texto bíblico nos diz, tá? O texto bíblico de Apocalipse 6, versículo 8 nos fala que como consequência destes 4 primeiros selos, que são os 4 cavaleiros, estes 4 primeiros juízos de Jesus sobre a terra, vão morrer a 4ª parte da humanidade. Você tem noção disso? Faz uma conta básica aí para você entender, uma conta de mercadinho. Nós temos hoje aproximadamente 8 bilhões de pessoas na Terra. Você pega 8, certo? E divide por 4, dá quanto? 2. 2 bilhões de pessoas no mundo morrerão só com estes 4 cavaleiros aqui. Só como resultado da ação desses 4 primeiros juízos de Jesus. 2 bilhões de pessoas. É aproximadamente a população total da China morrendo numa série de juízos de Jesus. A população da Índia morrendo completamente. Só para você ter uma ideia e uma proporção. Então não vai ser brincadeira essa época em que esses juízos serão deflagrados. Então deu para entender o que eles farão? Primeiro, o cavaleiro branco representa o anticristo. Segundo, o cavaleiro vermelho representa a guerra. Terceiro, cavaleiro sentado num cavalo preto representa a fome. E o quarto cavaleiro num cavalo amarelo representa a morte.
certo? E olha só, antes de passarmos aqui para a terceira consideração, eu tenho algo para falar para você. Você sabia que eu tenho um curso chamado Apocalipse Interpretado Versículo por Versículo? Você tem o desejo de se aprofundar no livro do Apocalipse? Eu tenho um curso que olha, eu não tenho dúvidas, vai explodir a sua mente, tá? Você já se imaginou você na sua igreja, na escola dominical, tendo respostas sobre o livro do Apocalipse? Dando explicações que ninguém tem dado sobre o livro do Apocalipse? Pregando no livro do Apocalipse mensagens que ninguém está pregando? Entendendo o Apocalipse do capítulo 1 ao 22, então vem conhecer meu curso Apocalipse explicado versículo por versículo, tá? De forma ilustrada, didática, versículo por versículo, praticamente palavra por palavra, você vai entender tudo desse livro, sobre o anticristo, sobre a marca da besta, sobre o juízo final, a grande Babilônia, a mulher assentada sobre a besta, enfim, muita coisa, tá? E um estudo muito mais aprofundado a respeito dos cavaleiros do Apocalipse. Ficou interessado? Vai aqui abaixo na descrição, vai estar escrito assim, Apocalipse explicado versículo por versículo e vai ter o link. Clica lá e faz a sua inscrição, tá? Para você que tá aqui tem um desconto especial. Tendo falado a respeito disso, bora então para a terceira consideração. Continua aqui comigo. E a terceira consideração que eu quero fazer aqui em terceiro lugar, a terceira pergunta que eu quero responder para te esclarecer sobre este assunto é a seguinte: quando aparecerão esses cavaleiros? É isso mesmo, agora a pergunta que ficou é, Thales, tá, mas quando eles vão aparecer? Quando esses juízos de Deus cairão sobre este mundo? E aqui eu preciso fazer 3 considerações, porque em relação ao aparecimento desses cavaleiros e da deflagração desses juízos, há 3 visões, tá, dentro da escatologia. A primeira é a visão preterista, fala de pretérito, passado. Para essa visão, tudo no livro do Apocalipse já se cumpriu lá no passado, lá no ano 70 da nossa era, certo? Essa é a primeira visão. Então não tem nada futuro, tudo é passado no livro do Apocalipse. Há uma segunda visão, que é a visão historicista. Então, na visão historicista, esses cavaleiros estão aparecendo à medida que a história caminha para o fim. Então já deve ter aparecido o primeiro, que é o cavalo branco, o segundo, que é o cavalo vermelho, e à medida que a história corre, eles vão aparecendo gradativamente. É a visão historicista. E a terceira visão, que é a que eu adoto, certo? E acredito que seja a sua visão também, é a visão futurista. Na visão futurista, estes cavaleiros não apareceram, não estão aparecendo, mas aparecerão num período chamado de Grande Tribulação. Após o arrebatamento da igreja, Jesus vai raptar a sua igreja deste mundo, vai arrancar a igreja deste mundo, vai levá-la para o céu, e depois do arrebatamento começará um período chamado de grande tribulação. É nesse período, quando a igreja não estará mais aqui, que Jesus começará a abrir os selos e eles começarão a ser derramados sobre esta terra, junto com as trombetas e junto com as taças, que pode ser um assunto aí para um próximo vídeo, tá? Então, quando eles aparecerão? No período da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja. Então, essas são 3 considerações para você compreender quem são esses cavaleiros e o que eles significam. Então é isso, povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essa foi a resposta à sua pergunta sobre quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí, esclareceu você? Me conta nos comentários aqui, tá? Se esse vídeo abençoou você e qual sua dúvida sobre Apocalipse, e a gente faz um próximo vídeo aqui pra te esclarecer. Deixa seu gostei aí e também se inscreva nesse canal. E se você quer embarcar comigo numa jornada de estudar Apocalipse, versículo por versículo, frase por frase, palavra por palavra, de forma didática, ilustrada, você vai dominar o livro do Apocalipse. Olha, vai explodir sua mente esse curso, tá? Então vai aqui abaixo na descrição, vai estar escrito Curso Apocalipse Explicado. Clica ali no link e faz a sua inscrição agora mesmo, certo? E se esse vídeo abençoou você, recomenda para mais pessoas. Para você que chegou até aqui e quer continuar aprendendo da palavra de Deus, vou deixar esse vídeo aqui, esse estudo bíblico sobre a transformação da água em vinho feito por Jesus. Vai para esse vídeo aqui, vai te abençoar demais e vai te dar uma ideia maravilhosa sobre pregação. Certo? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela sua companhia e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!